E aí, Pelonerds, Clayton aqui, seu instrutor de Biologia Evolutiva, e gostaria que vocês conhecessem essa criatura, um quitenóforo, conhecidos pelos nomes comuns carambolas do mar ou águas-vivas de pente. Eles compreendem um filo de invertebrados marinhos que estão presentes no oceano desde 518 milhões de anos. Durante séculos, os cientistas estudaram essas criaturas de raízes tão antigas, investigando sua respiração, alimentação e excreção. Descobrimos então que essas geleias flutuantes dos oceanos engolem o alimento e na faringe, as enzimas combinadas com contrações musculares da própria faringe transformam o alimento em líquido que é levado para os canais digestivos, onde as células nutritivas digerem o alimento. No final do processo, a matéria do alimento que não pode ser digerida é expelida. Mas o que os cientistas passados sugeriam era que essa criatura usava o mesmo orifício tanto para comer quanto para regurgitar os restos alimentícios. A visão dos cientistas era que o intestino dos quitenóforos era um beco sem saída onde o alimento entra, é digerido e depois é expelido pelo mesmo orifício. Mas um experimento feito em 2016 mostra que eles se alimentaram com crustáceos fluorescentes geneticamente modificados para ver o que acontece no seu intestino. Assim que o animal terminou de digerir no estômago, 2 foras no seu bumbum apareceram de repente e ele defecou. Isso não parece nada interessante de ser assistido, mas vemos isso pela primeira vez em um animal que durante décadas pensávamos eliminar resíduos apenas pela boca, mudou muito do que pensávamos como os animais evoluirão anos pela primeira vez. E a evolução do orifício traseiro como um grande avanço no desenvolvimento animal, lança luz sobre a origem de um ânus na árvore da vida animal. Sejam muito bem-vindos ao Rastro Evolutivo. Os animais apresentam diferentes estratégias de digestão e excreção que variam de acordo com sua complexidade estrutural e adaptativa. Alguns artrópodes insetos eliminam resíduos através de estruturas internas que convergem para o trato digestivo, onde os resíduos sólidos e líquidos são expelidos juntos. Já peixes e outros animais aquáticos eliminam resíduos em forma gasosa e líquida diretamente pelas brânquias. Já as aves de rapina eliminam pelotas contendo ossos de presas e regurgitando pela boca. Aves e répteis possuem cloacas, que é um sistema onde eles reproduzem e eliminam resíduos. Mas a maioria dos organismos antigos e simples que se originaram no período cambriano, como medusas, anêmonas do mar e alguns vermes chatos, têm sistemas digestivos semelhantes a sacos, onde as coisas saem pelo mesmo buraco que entrou. O problema é que cada refeição precisa ser completamente digerida antes que novos alimentos possam chegar. Além disso, seus sacos digestivos não podem ter diferentes segmentos e compartimentos a fazer trabalhos diferentes, o que significa que perdem os benefícios de ter diferentes micróbios e enzimas a quebrar diferentes componentes da refeição ao mesmo tempo. Mais tarde na história evolutiva dos animais, algumas criaturas resolveram esse problema evoluindo os intestinos, que são sistemas digestivos semelhantes a tubos onde os nutrientes entram de uma forma e saem de outra. Sim. Em outras palavras, esse foi o nascimento do ânus convencional. Isso foi muito importante porque assim podemos comer muitas coisas sem esperar que nossos sistemas digestivos processassem os alimentos. E na tentativa de explicar a origem do ânus, os cientistas usaram como modelo o verme aveludado, um invertebrado predador de corpo alongado. Esse animal mostrou que o ânus tinha origem da mesma abertura da boca. Veja bem, o embrião da criatura é uma bolha esférica que desenvolve um primeiro orifício no meio chamado blastóporo. Com o amadurecimento, o órgão circular torna-se mais alongado, semelhante a uma fissura. E o trabalho digestivo começa de um lado sugando água e nutrientes microscópicos e depois cuspindo-os do outro lado. Essa fissura, com o tempo, vai se fechando ao meio e afastando os 2 orifícios, um sendo a boca e o outro ânus. O saco intestinal, na coloração representativa rosa que vocês estão vendo, dobra-se para dentro, transformando-o lentamente no tubo. E este é o intestino do animal. Esse processo de desenvolvimento do verme é um bom modelo que nos mostra o processo evolutivo de como o ânus se formou ao final do período ediacarano. E essa se tornou a hipótese mais antiga sobre a origem do ânus. Mas em 1908, um zoólogo austríaco estudando o desenvolvimento embrionário de outros animais percebeu que eles não passaram pela mesma jornada que o verme aveludado.
Em vez de uma fissura que se dividia em dois orifícios, o orifício do blastóporo permanece um único orifício durante o desenvolvimento embrionário. E em alguns animais, como as estrelas do mar, esse buraco forma uma boca, mas em outros, como minhocas, se transforma em um ânus. Através dessa descoberta, os cientistas usaram esse processo para categorizar os animais em dois grupos diferentes. Nos animais em que o blastóporo forma pela primeira vez a boca, o animal é um protóstomo, que significa primeira boca. E quando o blastóporo se torna o ânus primeiro, o animal é um deuterostômio, que significa uma segunda boca. Através dessa explicação, Paleonerd, você saberia informar em qual divisão nós estaríamos encaixados? Se estivesse na prova, qual você responderia? Bora lá! Durante o desenvolvimento embrionário humano, o blastóporo dá origem ao ânus, enquanto a boca se forma em uma abertura separada posteriormente. Todo esse corpo de investigação da origem do ânus se desenvolveu por décadas, removendo ideias basais e adicionando novas ideias. O blastóporo forma a boca ou o ânus como uma consequência de como cada embrião é organizado durante o desenvolvimento inicial. O destino do blastóporo é uma característica filogenética que define grupos taxonômicos, e a classificação em protostômios e deuterostômios reflete a organização embrionária. Graças aos experimentos realizados com as águas vivas de pente em cativeiro, sabemos que poros anais nessas geleias flutuantes evoluíram por conta própria, independentemente de todos os outros animais, ao longo de centenas de milhões de anos. O caminho normal seguido pela presa ingerida desses animais vorazes é, portanto, unidirecional, como na maioria dos bilaterais. Águas vivas vistas expelindo resíduos de suas bocas podem ter sido, na verdade, vômitos porque foram alimentadas demais ou alimentos que elas não gostavam. Agora você entendeu por que observar as fezes das águas vivas surpreendeu os biólogos evolucionistas. As implicações, então, dessas descobertas são numerosas. Se os quitenóforos são um grupo irmão de todos os outros animais, como muitos estudos filogenéticos ainda indicam, eles reescrevem nossa compreensão da evolução do ânus metazoário e até do canal alimentar unidirecional. Antes, o cenário para a evolução do intestino de passagem em quitenóforos é que um ânus se formou independentemente da linhagem do tronco do quitenóforo. Este cenário não rejeita explicitamente as hipóteses atuais sobre a evolução do intestino de passagem em animais bilaterais, apenas que no novo cenário é que a sofisticada organização morfológica e celular do intestino de passagem tem origens muito mais antigas na linhagem do tronco metazoário, sugerindo a perda de um intestino de passagem funcional em várias linhagens seguintes não bilaterais. Agora, os livros didáticos modernos de biologia tendem a contar uma história antiga de águas vivas de pente que não tem intestino delgado e tem apenas uma abertura pela qual comem e expelem. Ao verem essas águas vivas de pente defecando, revemos como elas expulsam um equívoco científico de longa data. E a tecnologia continua a preencher algumas lacunas de nosso conhecimento. Mas o que sabemos é que a evolução consiste em encontrar soluções que funcionem para todos os diferentes animais, com todos os seus diferentes estilos de vida, e não em seguir um percurso linear do saco para o tubo e do simples para o complexo. Então é isso, Paleonerds, até o próximo episódio.